no último espetáculo, tive um rapaz que veio a palco e ele estava a pensar numa música. E numa música e numa série. E a série que ele estava a pensar era no Narcos. E toda a postura dele era muito séria, muito rígida. Ele queria claramente que eu falhasse. E eu pensei, olhar para ele, pensei, ok, a música que ele vai pensar vai ser uma coisa mais... Opá, não diria dark, por acaso tem acontecido. Tenho tido gente a pensar em heavy metal, que é engraçado. Mas eu pensei que fosse uma coisa mais... Opá, um registro mais sério, se calhar. Não estava à espera da escolha dele. E a escolha dele foi Carolina Deslandes. Então, foi muito engraçado, estás a ver? Eu fui apanhado de surpresa, mais ou menos, porque depois eu tinha a previsão que tinha lá a Carolina Deslandes. Portanto, eu sabia que ele iria lá, mas é engraçado. Mas, ou seja, para o público que está a ver, não parecia ser uma coisa muito óbvia. Como é que esta pessoa, que é super séria, que quando o mentalista faz uma pergunta só diz sim, não, e não mexe os lábios, não mexe os olhos, portanto, muito sério, de repente pensou no Narcos, não é? Que é a série que toda a gente sabe, que é, pronto, enfim. E depois pensa em Carolina Deslandes, parece que não tem nada a ver. Bem-vindos a mais um Bitoque, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. Boas. José, e o nosso convidado de hoje quem é? Uau! Bom, ele não é mágico, nem psicólogo, é um mentalista português. Ou, pelo menos assim é conhecido nos espetáculos que faz pelo mundo fora. Em Portugal é João Blumel, mentalista e motivational speaker, entertainer se quiserem também. Mas não faz um espetáculo qualquer. O João adivinha os pensamentos das pessoas. Como? É o que vamos ficar a conhecer hoje, ou tentar, pelo menos, tentar perceber, se ele deixar. Algumas coisas. Teve em cena há pouco tempo com o espetáculo True Influencer, onde utiliza a realidade aumentada para interagir com os espectadores e convidados especiais. Bem-vindo, João. Muito obrigado a ambos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Olha, eu antes de nós começar, e para quem está a ouvir, se por acaso não conhece o trabalho do João, eu sugiro, nós vamos deixar um linkzinho para um ou dois vídeos. Vão só ver o que é que ele faz, porque façam aqui um pause e depois voltem. Porque acho que é importante saberes para perceber a conversa que nós vamos ter agora. Aliás, eu estive quase a propor que o formato deste podcast fosse diferente dos outros. E que fosse só o João a falar. Ele adivinhava o que nós pensávamos e respondia e por aí fora, não é? Ficava ele sozinho a falar. Era perfeitamente possível, obviamente, mas ia ser uma seca para os espectadores. Iam ficar literalmente a apanhar do ar. Olha, João, tu nasceste no Porto. É verdade. É Natal. Nasceste no Porto e a tua vida mudou quando tu recebeste uma caixa de magia do Luís de Matos. É verdade, as coisas que vocês sabem, tiveram a fazer pesquisa. Sim, eu Conta-nos lá. Quando tinha 8, 9 anos, eu desde muito pequeno sempre tive um fascínio muito grande por artes performativas, nomeadamente da magia. Eu nasci em 85 e nessa altura, nos anos 90, não é? O David Copperfield dominava... Fazia desaparecer a Estátua da Liberdade. É verdade, entre muitas outras coisas. E o Luís de Matos era... E ainda hoje continua a ser o nosso grande mágico, não é? E na altura era a pessoa que trazia magia aos ecrãs da televisão. E portanto, obviamente que eu, enquanto miúdo, via todos esses espetáculos. E um dia, quando tinha 8, 9 anos, eu não me recordo, eu acho que foi em 94, portanto eu teria 9 anos. Em 94 no Natal recebi uma caixa de magia, que era a caixa de magia do Luís de Matos, pronto, que vinha com uma cassete VHS kits. E tinha aqueles kitzinhos para tu aprenderes uns truques. Pronto, e ao contrário das outras centenas de milhares de miúdos que receberam essa mesma caixa e não ligaram nenhuma, eu liguei bastante àquilo, ao ponto de começar a ficar completamente obcecado, no bom sentido, e apaixonado pelo ilusionismo. E portanto comecei a praticar truques com moedas, com cartas, com pequenos objetos, é aquilo que a gente chama de magia close-up. E fui fazendo isso durante toda a minha adolescência, até que depois, aos 15 anos, tive assim um momento eureka, que foi um momento em que um amigo meu me falou de programação neurolinguística, PNL. E aquilo fez muito sentido para mim, achei aquilo fascinante. Para quem não sabe o que é, PNL basicamente é uma área que nasce nos anos 70, das mentes brilhantes de um sociólogo e de um especialista e de um informático, e portanto basicamente o que eles pensaram foi: será que é possível programar a mente humana, programar o comportamento humano da mesma forma que programamos um computador? Em que, em vez de usares linguagem de programação, usas linguagem verbal e linguagem não verbal. Que é os nossos inputs, digamos assim, não é? Sim. Nós recebemos por linguagem, os computadores recebem por teclas,
Sim, nós recebemos através dos sentidos, não é? Que filtram toda a informação e processamos essa informação através de linguagem, quer interna, não é? Quando estamos a processar a informação, quer externa, quando tentamos comunicar uma ideia, um conceito com uma pessoa. E, portanto, eles começaram a analisar a forma como as pessoas de grande sucesso nas mais diversas áreas, como essas pessoas comunicam. O que é que elas dizem, como é que o dizem, o que é que elas fazem para atingir tanto sucesso na sua área, seja desde a terapia ao desporto, à política, às vendas, enfim, ao marketing, enfim. Então começaram a compilar uma série de técnicas que podem ser utilizadas por qualquer pessoa, não é? Qualquer um de nós pode aprender essas técnicas e aplicá-las na sua vida pessoal e profissional. E aquilo fez muito sentido na minha cabeça. De repente parecia que estava ali uma espécie de uma fórmula universal de entender e de influenciar o comportamento humano, e eu pensei, era giro se eu conseguisse aplicar estes princípios. Porque eles as primeiras vítimas foram os teus pais, certamente. Não tanto os meus pais, por acaso, foram mais, o meu irmão, por exemplo, eu tenho um irmão mais novo, que tem 31 neste momento, tem menos 4 anos e meio que eu, e ele sempre me acompanhou muito, eu testava muitas coisas com ele, aliás ele é muito criativo e sempre me ajudou, teve imensas ideias, e testava com os meus colegas de escola. O meu primeiro espetáculo para o público foi no 11º ano. Portanto, eu com 16 anos fui na biblioteca da escola. Mas na altura era mais Magic, né? Mais close-up Magic. Na altura era mais, sim, na altura era mais magia. É já depois do secundário que eu começo de facto, portanto, desde os meus 15, 16, 17 anos, comecei a ter esse interesse, comecei a testar pequeninas coisas, e depois é mais na altura da faculdade, em que os meus colegas de faculdade foram todos minhas cobaias. E hoje é engraçado porque eles vão ver os meus espetáculos e depois comentam: ei, lembras-te, há uns anos, há 15, 16 anos, tu estavas ali a testar coisas connosco, a fazer hipnose. Enfim, eu tenho muitos interesses, mas particularmente em relação ao mentalismo, o meu interesse sempre foi conseguir criar uma espécie de mentalismo que está mais aproximado da psicologia, do comportamento humano, da análise, da influência. Então explica um bocadinho o que é esse mentalismo. Sim. Que é o conceito. Porque o mentalismo não é, o mentalismo em si é um conjunto de técnicas, por exemplo, especialmente no teu caso, um conjunto de técnicas que tu juntaste, não é? Sim. Técnicas, uma delas é essa que estavas a falar. Sim, portanto, o mentalismo acima de tudo é uma forma de entretenimento, em que o performer, que é o mentalista, chama pessoas da plateia ao palco, pede-lhes para elas pensarem em nomes, palavras, objetos, memórias pessoais, o que é que seja, e adivinhar aquilo que elas estão a pensar. O que acontece? O mentalismo é uma arte performativa já com mais de 100 anos, já existem mentalistas há muitos anos, só que no início do século XX, os performers o que faziam era faziam uma espécie de mentalismo um bocadinho mais místico, quase de vamos comunicar com os mortos, ou vamos mover objetos com o poder da mente, vamos dobrar colheres com o poder da mente, enfim. E isto a mim não me dizia muito, porque, ou seja, no fundo o que estava a ser feito era estavam a ser utilizados princípios de ilusionismo para dar a ilusão de que aquelas pessoas tinham poderes paranormais ou telepáticos, o que é que seja. Pronto. Fazer as pessoas flutuar também é mentalismo? Não. Isso, e fazer as pessoas flutuar considera-se grandes ilusões. Portanto, ou seja, dentro da magia e do ilusionismo existem várias áreas. As grandes ilusões são as de fazer pessoas flutuar, serrar pessoas ao meio, desaparecer. A magia e o ilusionismo é separado? Magia e ilusionismo é a mesma coisa. Cada pessoa chama aquilo que quiser. Eu gosto dos dois nomes, não tenho preferência assim por nenhum. O mentalismo surge como uma área dentro da magia e do ilusionismo, mas depois eu faço uma diferenciação entre magia mental e mentalismo. Mas isto não é uma coisa que seja unânime. Há alguns performers que fazem esta distinção, mas nem todos. Mas explica lá, magia mental? É Sim, isso? Magia mental. Ou seja, magia mental é, o que é? Eu utilizar... Ok, imagina que o meu objetivo é adivinhar uma carta que tu estás a pensar. Tenho duas formas de o fazer. Posso pegar um baralho de cartas e vamos imaginar, isto não é um truque que existe, mas vamos imaginar que eu tenho um baralho de cartas em que todas as cartas são reis de espadas. Faz-te conta? Então digo, escolhe uma carta. Obviamente tiraste um rei de espadas, são todas iguais, não é? E eu digo que vou entrar dentro da tua mente e vou explorar os caminhos obscuros dos teus neurónios e vou revelar que estás a pensar no rei de espadas. Pronto. Isto é magia mental. Porquê? Porque eu baseei-me num truque de magia para conseguir o forcing de uma carta, para conseguir dar a ilusão de telepatia, ou o que é que seja. Pronto. A mim o que é que me interessava? Interessava-me não ter sequer um baralho de cartas. Interessava-me dizer à pessoa: pensa numa carta e eu vou dizer a carta em que tu estás a pensar. Pensa no número e eu vou dizer e vou adivinhar o teu número. Que é um desafio muito maior, porque de repente a minha ideia inicial, quando eu comecei a estudar isto, era se calhar é possível eu influenciar a pessoa através de técnicas de linguagem e de sugestão para pensar neste número em particular. Ou se calhar é possível eu interpretar a tua linguagem corporal e as tuas microexpressões faciais e perceber se estás a pensar no número 5 ou no número 8. Enfim, percebes? Então foi por aí que começou esse caminho.
Portanto, tu tiveste uma ideia, não é? Pensaste, epá, se eu conseguisse fazer isto era extraordinário, e começaste a inspirar nisso e começaste a pensar como é que eu posso chegar a este objetivo. Exatamente, então comecei de forma completamente obsessiva, comecei a estudar técnicas de programação neurolinguística, de sugestão, de influência, de hipnose. Portanto, entre os meus 18 e os meus 20 anos hipnotizei muita gente também, comecei a ficar muito fascinado com este mundo da hipnose, que é uma faceta que pouca gente conhece do meu trabalho, mas que na internet até acho que há alguns vídeos meus a hipnotizar, é uma coisa que eu acho interessante, já não o faço, mas acho interessante. E depois apercebi-me que já havia outros performers internacionais a fazer isto, nomeadamente o Darren Brown, que é um mentalista bastante reconhecido, britânico, e de repente eu vi o trabalho dele, portanto em 2013, acho eu, assim, devia ter uns 17, 18 anos, e nessa altura apercebi-me que ele estava a fazer um programa na televisão que era precisamente esta a premissa do programa, ou seja, era ele a influenciar pessoas e utilizar princípios de psicologia e fazer números de mentalismo com isto. E senti-me inspirado e ainda mais motivado para perseguir esta profissão, no fundo. O que é que isso tem a ver com a escola de saúde? Pois, lá está. Repara, eu sempre tive várias paixões ao longo da minha vida. Por exemplo, antes do mentalismo, houve uma altura em que eu quis ser jogador profissional de ténis de mesa. Ok. Eu andava num clube e participava em campeonatos, etc. O teu azar não ser chinês. Não, assim, temos portugueses muito bons. Há um português incrível que é o João Pedro Monteiro e há outro que é o Tiago Apolónia, que são campeões europeus. Até não sei se o Tiago Apolónia não foi campeão mundial, não tenho a certeza, já não acompanho há muitos anos. Pronto, mas que são incríveis e são portugueses. Pronto, mas isto para dizer que para mim eu sempre encarei isto como uma paixão e não como uma potencial profissão. E portanto, obviamente, e mesmo meus pais, que sempre foram muito liberais em relação àquilo que tens de fazer. Já um trabalho a sério. Sim, eles sempre foram muito liberais, mas disseram, se calhar é mais seguro, sobretudo no país em que vivemos, não é? Seres médico. Não, ser médico não. É mais seguro ter uma profissão dita normal, entre aspas, não é? Portanto, então eu na altura pensei muito sobre o que é que eu gostaria de fazer. Psicologia era de facto uma hipótese, não é? Fazia algum sentido, mas eu também gostava muito de desporto e então acabei por seguir uma área que eu achava que juntava mais ou menos as duas coisas, que era a fisioterapia. Porque tinha toda a componente também, existe muita fisioterapia aplicada ao desporto, e tinha a componente também da saúde, até saúde mental também, existe fisioterapia aplicada. É muito importante a parte mental quando estás a fazer fisioterapia. Sim, neurológica também. E portanto fiz esse curso em Alcoitão, e foi um curso fascinante, aprendi imenso, aprendi até a olhar para o corpo humano e para o movimento e para a linguagem corporal de uma forma diferente, não é? De uma forma ainda mais anatómica, precisa e científica, portanto deu-me um background muito interessante. E a minha tese do final de curso foi precisamente sobre técnicas de programação neurolinguística aplicadas à fisioterapia, à saúde no geral e à fisioterapia em particular. É este o nome da interessante, tese. Muito interessante. Ou seja, é mesmo uma área que eu levo muito a sério e que eu acredito ter um potencial a nível transversal. Então, queres tu dizer que aquilo que tu fazes tem uma base científica? Tem uma base científica, sem dúvida. Agora, obviamente que eu estou no negócio do showbiz e do entretenimento e, portanto, o mentalismo obviamente que também tem princípios de ilusionismo à mistura. Seria extraordinário, seria naive da minha parte pensar que poderia, ou da parte de qualquer espectador, pensar que seria possível criar um espetáculo de 1h30 somente baseado em técnicas de psicologia. Calma, estamos a falar de uma ciência social e apesar de tudo há imensos fatores que fazem com que o resultado não seja sempre o mesmo, não é? Eu sei que se eu utilizar esta técnica específica contigo, vou obter um resultado diferente daquele que eu obterei com ele. E essa também faz parte do fascínio de fazer um espetáculo de mentalismo, que é, todos os espetáculos são diferentes, eu nunca sei que pessoa é que vou ter em palco, e vou ter que adaptar o meu discurso a cada pessoa. Como é que tu consegues encarar uma pessoa que tu nunca viste na vida, não é? E procurar influenciá-la não é que tem que ter uma leitura logo à partida, tens de ter logo uma leitura da pessoa e do tipo. Ou tens logo 3 caminhos à escolha, 4 caminhos à escolha, como é que sim, é assim, ao longo dos anos nós não queremos que tu reveles todos os segredos. Não, okay? Tranquilo, sim. Portanto, mas o que puderes partilhar connosco é interessante. Claro, na minha cabeça o que acontece é eu já tenho diversos tipos de pessoas que eu coloco em diferentes caixinhas, digamos assim. Ou seja, eu olho para uma pessoa e consigo mais ou menos rotulá-la e perceber, ok, que tipo de profissão é que esta pessoa tem, que tipo de background cultural é que ela tem, qual é que é a postura dela em palco? Será que é uma pessoa que gosta muito do meu trabalho e quer muito que eu acerte em tudo e portanto vai-me tentar ajudar? Ou será que é uma pessoa que é mais desconfiada e pensa, a mim não me enganas tu, mentalista, e então vai ter uma postura mais... Para mim, às vezes até é melhor. Estou mais à espera, sobretudo em Portugal, então estou mais à espera que as pessoas tenham este tipo de postura. Pronto. É engraçado porque depois há uma diferença cultural grande e eu, cada vez que atuo noutros países, noto muito isso. Pronto, ou seja,
quando a pessoa entra em palco, à partida já sei mais ou menos como é que eu vou lidar com esta pessoa, mas eu costumo traçar um perfil psicológico antes de começar a experiência, com perguntas do género: diz-me uma cor que tu gostes, se tivesse de escolher entre uma viagem de sonho para as Caribas ou para Nova Iorque, o que é que tu escolherias? Preferes sushi ou italiano? Ou neste caso, neste espetáculo em particular, que é um espetáculo que fala sobre tecnologia e redes sociais, posso perguntar: usas mais Instagram ou Facebook? E qual é que foi o último post que tu fizeste no Instagram? Foi uma selfie? Foi um passeio na natureza? Foi uma corrida de fitness? Mas as perguntas não te interessam, as respostas não te interessam para nada, para não? Claro que interessam, claro que interessam. Sim, claro. Eu penso que era mais a parte... Não. É o que eu estou a dizer, interessa... A leitura que tu fazes do rosto. É um conjunto, não é? Isso é um conjunto de tudo, ou seja, imagina, se eu te colocar uma pergunta sobre se tu usas mais esta rede social ou aquela, ou a última fotografia que tu colocaste, e tu respondes a essa pergunta, eu sei que à partida tu vais estar a dizer verdade, vais-me estar a dizer verdade, não é? Até posso pegar no teu telemóvel e mostrar, há lá uma parte no espetáculo em que a pessoa mostra o Instagram dela e é engraçado, as pessoas ficam um bocado tímidas às vezes, pronto. É giro, criar aquele pequeno desconforto, mas que ao mesmo tempo é um momento de entretenimento e inofensivo, pronto. E portanto eu sei que tu estás a falar a verdade e isto permite-me fazer uma coisa que é calibrar-te, ou seja, perceber como é que tu reages quando tu estás a dizer a verdade, e por oposição eu consigo perceber se mais à frente tu disseres uma coisa e estiveres a mentir, eu consigo dizer: se calhar ele agora está a mentir, porque há bocadinho quando ele me estava a falar do último post que fez no Facebook e disse a verdade, ele reagiu de forma diferente. Portanto são as duas coisas, por um lado dá-me um bocadinho de background em relação à pessoa, mas depois há surpresas maravilhosas. No último espetáculo tive um rapaz que veio a palco e ele estava a pensar numa música e numa série, e a série que ele estava a pensar era no Narcos, e toda a postura dele era muito séria, muito rígida, e ele queria claramente que eu falhasse. E eu pensei, a olhar para ele, pensei: ok, a música que ele vai pensar vai ser uma coisa mais, não diria dark. Por acaso tem acontecido, tenho tido gente a pensar em heavy metal, que é engraçado, mas eu pensei que fosse uma coisa mais, um registro mais sério, se calhar não estava à espera da escolha dele, e a escolha dele foi Carolina Deslandes. Então, foi muito engraçado, estás a ver? Eu fui apanhado de surpresa, mais ou menos, porque depois eu tinha a previsão que tinha lá a Carolina Deslandes, portanto eu sabia que ele iria lá, mas é engraçado, ou seja, para o público que está a ver, não parecia ser uma coisa muito óbvia, que como é que esta pessoa, que é super séria, que quando o mentalista faz uma pergunta só diz sim, não, e não mexe os lábios, não mexe os olhos, portanto muito sério, de repente pensou no Narcos, não é? Que é a série que toda a gente sabe que é, pronto, enfim, e depois pensa em Carolina Deslandes, parece que não tem nada a ver. Portanto isso é giro, eu gosto desta dicotomia e de perceber que cada pessoa tem uma maneira muito particular de pensar e organizar o seu pensamento. Engraçado tu conseguires encontrar uma ligação nisso. Sim. Olha, João, então acho que estavas há pouco a falar de uma coisa que me parece bastante interessante, que é, foste para a parte de médica, fisioterapia, etc. Sim. Mas depois há um momento em que tu tens que decidir, provavelmente não é um momento, portanto é uma consequência de coisas que acontecem na tua vida. Sim. E tu decides: não, eu vou mesmo para o showbiz, vou mesmo fazer espetáculos disto. Como é que tu raciocinas à volta? Porque este mundo do espetáculo é um bocado binário, não é? Sim. Existe ali qualquer coisa no meio, mas é muito binário. Como é que tu raciocinas? Ou se é um grande sucesso ou como é que tu raciocinas em tomar essa decisão, não é? Sim. Ou o que é que deu o trigger? O que é que te permitiu dizer: não, eu vou mesmo fazer isto? Aqui há uma questão engraçada, que é: eu durante muito tempo, até o meu segundo ano de faculdade, eu tinha esta ideia pré-concebida de que ser mentalista era inútil para a sociedade. E eu tinha muito esta preocupação de: eu quero fazer algo que seja útil, eu quero deixar uma pequena marca, quero que quando morrer olhar para trás e pensar: não, até fiz coisas interessantes e ajudei as pessoas. E eu achei, e isto é engraçado porque houve mesmo aquele momento de afinal estou a ser parvo, que foi no final do segundo ano de fisioterapia. Porque eu até essa altura achava mesmo que não, a fisioterapia é muito mais útil para a sociedade do que o mentalista, o que é que o mentalista adiciona. E de repente fez luz e pensei: não, que estupidez, as pessoas precisam obviamente de entretenimento, precisam de desanuviar do seu dia de trabalho e de explorar a sua imaginação e de se deixarem levar para um espetáculo. O mentalismo é tão importante quanto um concerto de música ou uma ida ao cinema, não é? O entretenimento é uma parte integrante das nossas vidas, é uma parte que me fascina imenso. Hoje em dia não me consigo imaginar trabalhar noutra área que não a do entretenimento e portanto fiz as pazes comigo mesmo, ou seja, tinha ali uma espécie de um sentimento de culpa, de achar que não, isto não é muito útil,
E pensei, não, que estupidez, claro que é útil. E eu posso ajudar as pessoas também a descobrirem, sei lá, outras vocações, outras inspirações. Já tive várias pessoas que chegam ao pé de mim. Inspirações, muito, não é? Sim, e já tive pessoas Aliás, que dizem os isso. romanos já diziam, o povo precisa de pão e circo. Exatamente, pão e circo, exatamente, sim. Claro, para se esquecerem de votar depois nas pessoas, aliás, na altura não tinham grande hipótese de voto, não é? Mas Para não falarem muito. Mas sim, existe muito essa teoria que de facto temos que deixar as pessoas bem estupidificadas para Tu optaste pelo circo. Eu optei pelo circo. Mas espera aí. Tu optaste pelo circo, mas não é bem assim. Tu tens outras coisas que fazes, não é? Sim, tem outras coisas que faço. Mas pronto, isto só para te falar do momento de shift. O que é que acontece? Eu comecei pouco a pouco a desenvolver ideias e a criar material para um espetáculo. E em 2008 tive o meu primeiro espetáculo para o grande público, sem ser na escolinha com os colegas. E foi na Fábrica de Braços de Prata, numa sala pequenina, onde cabiam 40, 50 pessoas, e de repente apareceram 80 pessoas. Apareceu mais gente do que aquilo, do que o espaço comportava. E para mim foi muito estranho. Foi do género, mas estas pessoas vieram-me ver, e vi lá pessoas que eu nem sequer conhecia de lado nenhum. Pessoas que, de forma bastante legítima, viram o que é a descrição do espetáculo e disseram, isto deve ser interessante. Mas era mentalismo, na altura já? Sim, claro. Sim. Sempre. Eu desde os meus 16, 17 anos que tomei a decisão de não quero saber mais de magia close-up, apesar de gostar, obviamente, gosto de ver, acho interessante. E até usas algumas técnicas, seguramente, do vário mundo da magia Sim, acabo por utilizar algumas técnicas, mas não tem nada a ver com o que era... com o que eram as técnicas que eu utilizava antigamente. Imagina, eu já não sei fazer truques de cartas, por exemplo. Sei fazer um truque, talvez, pronto, que ficou, mas é daquelas coisas que se tu não praticas e se não te dedicas, o mentalismo para mim é uma área totalmente distinta. Está intimamente ligado ao ilusionismo, sem dúvida, não é? A sua gênese vem daí, mas o tipo de técnicas que são utilizadas, tanto é que eu às vezes tenho amigos meus mágicos que vão ver o espetáculo e dizem, não faço ideia como é que tu fizeste não sei o que mais. E normalmente são aquelas partes que são genuinamente de psicologia e de comportamento, em que eu posso genuinamente perder 100 euros naquele número em que a pessoa, se escolher o envelope que tem lá 100 euros, fica com os 100 euros. Mas não perco. Porquê? Porque já desenvolvi esta técnica a um ponto em que eu sei que... Já perdeste muitos 100 euros para chegar lá? Não, por acaso... neste em particular não. Perdi outras coisas, não é? Obviamente, mas eu só comecei a arriscar neste sentido, neste número que eu estou a pensar. Que é um número que eu até costumo fazer para empresas, não faço neste espetáculo em particular, mas lembrei-me desse exemplo. Pronto, ou seja, isto para dizer que desde esse espetáculo que eu me apercebi que, ok, afinal existe potencial, afinal existe até público e há pessoas que têm interesse nisto. E comecei pouco a pouco, é uma coisa progressiva, não é? Não foi do género, ora bem, 10 da manhã hoje, vou deixar a fisioterapia e vou começar a fazer... Não foi assim, não é? Teve que ser progressivo. Mas o que é que te motiva? Quando tu estás a dar um espetáculo, o que é que te motiva? É a surpresa das pessoas? É seres um deus naquele momento? Não, de todo. Aliás, eu até acho, o meu manager por acaso costuma dizer sempre isso, diz sempre, tu devias ser um bocadinho mais... divino. Um bocadinho mais... como é que é? Não é inatingível. Místico. Mais místico, se calhar, sim. Porque eu acho que quando estou em palco eu falo com as pessoas como falo com os meus amigos, no fundo. Se fosses mais místico, soavas a falso. Pois, talvez. Mas por acaso, sabes, eu, antes de termos de convidar, obviamente tivemos a ver várias coisas sobre ti, e eu acho que noto, tu dizes-me se eu estou errado, tu no início eras menos místico. Eu senti que tu no início explicavas muito o que estavas a fazer. É sério? Olha que giro. Não sei. Sabes que eu tenho alguma dificuldade em rever as minhas coisas. Não tenho muita paciência. Imagina, eu gravo os meus espetáculos todos e sobretudo nesta fase inicial em que monto um novo espetáculo e estou a testá-lo, vejo sempre numa de perceber o que é que falhou, o que é que eu posso melhorar em termos cénicos, em termos de interação com as pessoas, etc. Mas é uma tortura para mim ver-me durante muito tempo. Não tenho o mínimo prazer nisso. Se calhar ele tentava justificar-se porque é que estava ali à frente das pessoas. Mas nessa altura, mas se calhar é engraçado isso. Agora, quando chegar a casa, vou se calhar rever coisas assim mais antigas. Mas sabes, para perceber, se calhar. Eu também, a minha opinião é manhosa porque eu não faço a mínima ideia como é que tu fazes o que tu fazes. Sim, claro. Portanto, quando tu dizes, eu estou-te a ver a fazer isto ou estou-te a ver a fazer aquilo, se calhar nem a explicação é fazer tudo parte do número. Sim. Mas por acaso fiquei com essa ideia. Que é engraçado. Mas sabes que é giro, por acaso isso foi uma das coisas que eu vinha de trabalhar ao longo dos tempos, que foi precisamente esta questão da narrativa. Se calhar não preciso de explicar tanto. Se calhar és capaz de ter razão. Se calhar no início explicava um bocadinho mais,
dizia para onde é que estava a olhar. Eu hoje em dia faço um bocado isso. Até porque tu tens muita necessidade de dizer, e tal, isto não está combinado, ou isto aqui. Sim, tenho, e isso é porque as pessoas têm as pessoas acham sempre que está tudo combinado. Sempre, é inacreditável. É a explicação mais simples. Já me aconteceu uma vez num evento de empresa, por acaso foi há 6 anos talvez, e nunca mais me vou esquecer. O espetáculo correu muito bem, as pessoas gostaram muito, e depois, quando estávamos a vir embora, eu comecei a ouvir burburinhos das pessoas, e toda a gente achou que o espetáculo estava todo combinado e que era o meu manager que estava no meio da plateia, mas eu até acho que ele estava de costas para mim, ele estava ao telemóvel a enviar e-mails, ele já viu aquilo 1000 vezes, não é? Não precisa de ver outra vez. E eles achavam que era o meu manager que estava com o telemóvel a enviar-me o que quer que seja para o palco, e eu fico, mas como é que é possível? Eu nem sequer toco no telemóvel, como é que ele me podia estar a enviar mensagem? Para já, ele não tem qualquer controle sobre as pessoas que estão em palco, portanto, ele não faz a minha ideia do que é que as pessoas vão dizer, não é? Como é óbvio. E depois, eu não estou no palco com o telemóvel na mão, não faz qualquer sentido, mas... Era mais fácil. E fiquei um bocado triste até. Era mais fácil tu captares a antena e captares as mensagens do telemóvel com a tua mente do que estares a ler os mentes dos outros. Se calhar isto tem a ver com as pessoas que precisam de dar uma explicação, não é? E essa é claramente a explicação mais simples. Mas respondendo à tua questão, que eu acho que é uma questão muito válida e muito importante, que é, qual é que é a minha motivação? Eu acredito que em qualquer tipo de arte, seja artes visuais, performativas, plásticas, o grande objetivo é tu conseguires criar emoções no público, no espectador. E a verdade é que um espetáculo de mentalismo sem espectadores não faz qualquer sentido, não é? É como uma obra de arte num escultor sem pessoas que vão ver, não é? Sem público. Portanto, o meu objetivo é criar algo de novo e excitante e entusiasmante e que faça as pessoas questionar e que crie emoções. E eu sinto que ao longo dos anos tenho conseguido fazer isso, mas sinto que pode ser sempre cada vez melhor. E em relação a este espetáculo em particular, eu estou muito satisfeito porque senti que foi uma quebra de padrão em relação àquilo que eu estava a fazer ao longo dos últimos anos. Portanto, este é o meu 7º espetáculo e eu confesso que chegou ali a um ponto em que eu já me estava a sentir um bocado repetitivo. Estava a sentir que os meus espetáculos são muito semelhantes entre si, eu quero fazer algo totalmente novo e disruptivo. E entrou aqui este meu fascínio pela tecnologia, pela realidade aumentada, a realidade virtual, e senti que de facto consegui construir uma coisa que faz todo sentido para mim, não é? Porque tem a ver com os meus gostos pessoais, aquilo que eu gosto, e faz ainda mais sentido para o público, sobretudo nesta era em que vivemos, nesta era tão digital. E portanto é um espetáculo que tem várias vertentes, não é só a coisa do mentalismo, de adivinhar o que as pessoas estão a pensar, mas também de levar as pessoas numa viagem de entretenimento em que as faz questionar sobre o papel das redes sociais nas nossas vidas, o papel da tecnologia nas nossas vidas, o impacto que isto vai ter no futuro, aquilo que já é possível fazer hoje em dia e o que é que será possível fazer daqui a 10 anos, até que ponto é que somos ou não controlados pelas máquinas, somos ou não escravos das redes sociais. E o que é que tu achas? Achas que, como um apaixonado pelas mentes, não é? Portanto, certamente tens uma opinião sobre como é que as redes sociais e a tecnologia hoje influenciam as pessoas, não é? Sem dúvida, aliás. E a quantidade de pessoas que eu diria como tu que trabalham nessas empresas. Sim, há uma série de documentários muito interessantes, o Cambridge Analytica e agora o Social Dilemma, que são documentários que, se vocês não viram, eu aconselho vivamente a ver. É interessante. São muito interessantes e que explicam a forma, portanto, a estrutura e o funcionamento das redes sociais e qual é que é de facto o objeto, qual é que é o produto das redes sociais. E o produto somos nós é a nossa atenção. E a forma como é manipulada a informação que nós recebemos no Instagram e no Facebook é assustadora. Eles são mesmo mentalistas. Eu estava a ver agora há pouco tempo o Social Dilemma e estava em êxtase por dentro a pensar, isto é fascinante. Isto é mentalismo puro. O que eles estão a fazer é traçar perfis psicológicos e dar às pessoas... As tais caixinhas que tu falaste há bocado. Tal e qual. Colocá-las em caixinhas, não é? Rotulá-las e dizer, ok, esta é a blogger do fitness e da comida saudável, então vamos dar aqui um post da Prozis, sei lá, que lançou agora esta nova proteína e de certeza absoluta que ela vai clicar e vai encomendar e não sei o quê. Ou este aqui é o nerd dos computadores, então vamos pôr agora aqui este anúncio da nova placa gráfica da AMD que está a fazer concorrência com a série RTX da Nvidia, por exemplo. E isto é fascinante. E ao mesmo tempo é muito assustador perceber que as tuas escolhas não são de todo aleatórias e estão a ser de facto manipuladas pelas redes sociais. Mas tu fazes o mesmo em palco. Eu faço exatamente o mesmo em palco.
E porquê é que não transmites isso para os negócios? Isso é uma boa pergunta. Então, pessoalmente, eu já tive vários convites. Ao longo da minha carreira tive alguns convites interessantes. De destacar, o convite da PJ para ajudar a identificar criminosos. Mentes criminosas. Exatamente, e perceber quem é que é o culpado, se sabe que esta pessoa está a mentir, está a mentir. Achei muito interessante e, obviamente, tive de dizer que não. Tive também convites para um partido. Obviamente. Porque o meu objetivo é fazer entretenimento. Eu não quero de todo ter a responsabilidade de ditar uma sentença a uma pessoa ou de fazer com que as pessoas votem num determinado partido. Tive uma proposta de um partido, não vou dizer qual, para ajudar na campanha e nos textos do candidato. E assim, eles hão de ter, e têm, obviamente, assessores especializados em linguagem e que escrevem todos estes discursos. Eu não quero fazer isso. Por muito fascinante que eu acho e por muito interessante que eu acho que aquilo possa ser, eu não quero ter essa responsabilidade. O que eu gosto mesmo é de fazer entretenimento, é a minha grande paixão. Mas, contudo, grande parte do meu trabalho é precisamente ajudar as empresas a descobrir novas formas de comunicar entre si, entre os colegas, a criar um melhor ambiente motivacional dentro da empresa e também a comunicar com os clientes e a tentar mostrar aos clientes qual a melhor opção de compra dentro da sua oferta, não é? E dentro da oferta do mercado, digamos assim. Qual é que é o melhor produto, não é? Sim, ou seja, perceber que ok, tu tens um bom produto e queres vendê-lo da melhor forma possível, não é? E perceber como é que tu vais adaptar o teu produto àquele cliente em particular. Perceber quais é que são as necessidades do cliente e de que forma é que tu podes ir ao encontro das necessidades dele, ao mesmo tempo satisfazendo as tuas necessidades de venda, não é? Então imagina uma startup. Sim. Uma startup que tem um produto online, que exige, que no fundo é preciso criar, que não tem um cliente tipo, portanto é um negócio de B2C, não é? Business to Consumer. Sim, sim. Mas é um SaaS, um software online? É um software online. Certo. E portanto, precisa de chegar aos clientes. O que é que tu aconselharias? Isso é fácil. Eu sei que é fácil. O que eu tenho que fazer é passar-me um briefing, manda um e-mail para booking@joãobalão.com e eu terei todo o prazer em elaborar uma proposta especialmente para aquele cliente. Porque eu acho que mesmo... Mas há coisas genéricas, não é? Há coisas genéricas, como por exemplo, nós temos sempre que perceber qual é que é a grande vantagem para a pessoa enquanto cliente, qual é que é a vantagem que o cliente vai ter em ter aquele software, aquele produto e não outro, não é? E tentar comunicar, perceber claramente qual é que é o teu público e conseguires comunicar para esse segmento. É fazer as tais caixinhas, não é? É fazer estas caixinhas e conseguires direcionar. Com clientes típicos, não é? Sim. Clientes tipo, um conjunto de clientes tipo. Vocês chamam caixinhas, mas nas startups chama-se personas. E direcionares a tua comunicação para essas pessoas. O meu melhor amigo é um dos maiores especialistas nacionais de marketing e estratégia digital. E é giríssimo, porque no trabalho dele o que ele faz é pegar em marcas muito, muito reconhecidas e fazer a campanha digital para eles do ponto de vista ou seja, ele não faz os copies, ele não escolhe a foto e o texto do post, não é nada disso. O que ele faz é estratégia do marketing, ou seja, perceber qual é que é o público-alvo, onde é que eles vivem, o que é que eles consomem, que outras marcas é que eles veem, e ele é genial a fazer isso, é um autêntico mentalista. E eu acho fascinante aquele trabalho. Portanto, o que ele faz no fundo é otimizar, é pegar nos algoritmos que já existem de Instagram e de Facebook e otimizar aquilo ao máximo. Não sei se percebeste, mas acabaste de perder uma quantidade de oportunidades de negócio. Foi? Todos a favor do teu amigo. Não, porque lá está, porque isso não é todo o meu trabalho, não é? O meu trabalho é a parte da comunicação, é dizer às pessoas, enquanto que o trabalho dele é a parte de analisar o mercado, dizer ok, temos que ir por aqui porque são estas pessoas que consomem isto e portanto vamos apontar, o dinheiro que vamos gastar em promoção digital vai ser para este público-alvo, não é? A minha parte é dizer assim, ok, e agora o que é que vamos dizer a estas pessoas? Ok, tu é mais o conteúdo, mais a mensagem. Eu é mais a mensagem, sim. Sim, até porque muito do NLP, né? Sim. Foi desenvolvido até para tratar de fobias, medos, problemas das pessoas, não é? Sim, ou seja, na gênese do NLP eles começaram a analisar os padrões de comunicação e de atuação de 3 grandes terapeutas, mas depois saiu da terapia e expandimos para outras áreas, mas sim. Certo. E qual é que é a ligação? Então quase podias fazer uma ligação com tens o mentalismo e depois tens a mentalização, certo? Que existe mesmo uma técnica da própria vida das pessoas, né? Estás a falar de influência mesmo, não é? Não é mais motivational speaking, se calhar que estás a falar, não é? Sim. Em que as pessoas dizem, olha, mentaliza-te que é isto que tu vais... Sim, isso é muito importante, é uma parte importante do meu trabalho também.
intercepta-se claramente, não é? Sim, As sim, técnicas. claramente. Ou seja, tu, bem, seja a nível pessoal ou a nível profissional, se tu queres passar uma mensagem, comunicar algo, tens que, primeiro que tudo, estar bem contigo mesmo e saber dentro de ti, ou seja, estás seguro daquilo que estás a dizer, não é? Tens o conhecimento. E muitas vezes, é engraçado, agora estão a vir mil e uma ideias à cabeça, porque estou-me a lembrar da Gênese, quando eu comecei a pesquisar sobre NLP. E uma das coisas que eu fiz foi precisamente escutar aqueles cursos motivacionais, aquelas cassetes que tu ouves no carro, quer dizer, já não ouves cassetes no carro, mas, ou seja, imagina, tens o exemplo do Anthony Robbins, por exemplo, que é um grande motivational speaker, e é engraçado perceber as técnicas que ele utiliza e o que é que ele diz para fazer com que as pessoas se motivem. Aqueles exercícios de visualização em que a pessoa imagina que tem a altura de um prédio de 10 andares e que tem uma voz poderosa e que olha cá para baixo e de repente todos os seus problemas são minúsculos e o chefe dele que grita que não é um trabalho tem apenas 10 centímetros de altura e ele quase que esmaga o chefe. E é engraçado porque de facto esses exercícios funcionam mesmo. E eu, enquanto adolescente mais inseguro e ainda a descobrir o meu caminho, cheguei a ouvir alguns desses áudios e lembro-me do que eu sentia estando lá de cá, a motivação que eu sentia. E obviamente que isso é uma parte integrante, que é quando tu estás a dar uma palestra para uma empresa, conseguires de facto motivá-los e puxá-los para cima e fazê-los entender o seu potencial, é uma parte integrante, é uma parte muito importante deste tipo de trabalho, não é? Mas qual é que é... Uma coisa, quando tu fazes isso com empresas, é entretenimento. Existe uma coisa é entretenimento, outra coisa é workshops, não é? Sim, eu faço, o que eu faço é... Há empresas que me contratam só para fazer entretenimento. É uma grande parte do meu trabalho, que é vamos fazer uma festa de Natal e queremos fazer uma coisa, imagina, Nespresso. Por exemplo, a Nespresso fiz um número em que eu tinha uma máquina de Nespresso em palco e chamava uma pessoa e dizia assim, pensa no seu café favorito. E eu tirava-lhe o café, prova lá. Ristreto, tem toda a razão, é mesmo o meu café favorito, como é que sabias, mentalista? Pronto. Ou por exemplo, sim, ou por exemplo, sei lá, a Mercedes, uma vez no lançamento do novo carro, fiz um número em que a pessoa vinha a palco e tinha vários catálogos da Mercedes e escolhia o catálogo que queria, abria numa página qualquer e de repente eu tinha feito um vídeo antes daquilo começar, tinha feito um vídeo na garagem da Mercedes em que eu estava dentro do carro que a pessoa estava a pensar. Portanto, eu influenciei a pessoa para ir para aquele carro e não para o outro, imagina. Ou seja, o mentalismo tem esta vantagem que é perfeitamente customizável e adaptável a qualquer realidade empresarial, em termos de produtos, etc. Eu gosto mesmo de criar números específicos para aquela empresa. Mas depois tenho também este produto do motivational speaking e do workshop, que no fundo acaba por conjugar as duas coisas. Não é uma coisa meramente académica, institucional, de estar a contar técnicas, não, é uma demonstração. Imagina, eu falo sobre essas técnicas, explico, aliás, antes disso o que eu faço eu faço o número, a pessoa fica, uau, como é que fizeste isso? E eu a seguir explico exatamente como é que eu fiz aquele número e que tipo de técnicas é que eu utilizei, ou seja, decomponho o número e ok, acharam isto interessante, ok, vamos então perceber porque é que vocês escolheram este envelope que não tem nada e não escolheram aquele que tem os 100 euros, porque eu disse isto e aquilo, e tenho slides em que demonstro os estudos que foram feitos, as técnicas que estão por trás daquilo que acabei de fazer, ou seja, é uma mistura entre os dois, entre o entretenimento e o workshop, e eu acho que para mim dá-me imenso prazer fazer isso e acho que faz ainda mais sentido, acho que as pessoas aprendem ainda mais e absorvem ainda mais quando estás a criar entretenimento. E tu achas que efetivamente as pessoas acham que é útil para eles? E é mesmo? Pá, eu sinto que sim, sem dúvida. Portanto, o resto é o meu trabalho, portanto, obviamente tenho que acreditar no meu trabalho. Mas eu sinto também que deve ser uma coisa continuada. É como quando tu sais de um workshop do Anthony Robbins e ficas a sentir que és o maior do mundo, não é? Que tens 10 metros de altura e que o teu chefe tem apenas uma pequena formiga. Mas tu não continuares esse trabalho mental interno, passado 2, 3 semanas, aquilo dissipa-se e tu voltas-te a sentir a mesma pessoa insegura que te sentias há 3 semanas. Portanto, não há obviamente milagres e não há curas rápidas para o que quer que seja. Agora, estou-me a lembrar aqui de um caso em particular, de uma empresa de telecomunicações, que eu fiz um workshop para, por acaso adorei fazer isto, foi há 5 anos, fiz um workshop para todos os representantes das lojas em Portugal, todos os lojistas daquela marca, e eram 500 pessoas que estavam a assistir, e o que é que eu fiz? Eu tinha tipo um balcão, igualzinho ao balcão que se vê nas lojas, de atendimento ao cliente, tinha um balcão em palco, e chamava um dos lojistas e dizia, então olha, eu sou um cliente e estou à procura de uma solução de internet e de telefone, vende-me o produto. E a pessoa fazia o pitch dela, e eu ia objetando, dizia, não, mas objecionando,
Agora fiquei na dúvida. Não sei, mas... Não é Vocês percebem. Eu dizia, não, mas eu quero isto e quero aquilo, né? E no final dizia, ok, agora vamos ver o que é que eu faria enquanto mentalista. E digo, e uso este discurso e depois mostro, por exemplo, olha, se vocês neste folheto, em vez de colocarem aqui a solução P4 ao lado da P5 e mostrarem que aqui a pessoa paga 60 euros, aqui paga 70, se vocês trocarem a ordem e puserem esta aqui, reparem que de repente as pessoas vão todas escolher esta, que por acaso é a mais cara. E porquê? Por causa disto, porque não sei quantos escreveu um artigo há 10 anos em que demonstrou que as pessoas quando veem duas opções que são idênticas, mas que há uma pequena, não vou estar aqui a explicar, uma coisa complexa. Não, é um estudo do Dan Ariely. Optam pela mais cara. Optam pela mais cara e porquê? Pronto. E eu lembro que no final dessa palestra vieram várias pessoas falar comigo e estavam a dizer, pá, tu agora tens que ir à loja do Norte Shopping, lembro desta senhora tão simpática, tens que ir à loja do Norte Shopping, tens de estar lá connosco, e, pá, porque isto foi incrível, eu aprendi aqui uma série de técnicas que eu vou poder começar a utilizar já amanhã. Pá, e de facto é engraçado, ou seja, há certas coisas que eu falo nas palestras que têm a ver com pensamento lateral e com analisar, porque eu acho que isto é interessante. Olha, por exemplo, quando estou a escrever um espetáculo, eu tenho um criativo que escreve o guião comigo, e ele é uma pessoa que vem da escrita para televisão, para séries, etc. E para mim isso é muito importante. É importante ter uma pessoa que seja de uma área distinta da minha e que olhe para o meu trabalho e diga, sabes o que era agir? Era isto, isto e aquilo, ou seja, ter um pensamento fora da caixa, digamos assim. E eu sinto que, enquanto mentalista, obviamente que eu não sou nenhum especialista de telecomunicações, como é óbvio, não é? E vou ficar ali 3 semanas a analisar os números todos, os dados de vendas deles, os produtos que eles têm. Bem, eu analisei tudo até ao mais ínfimo detalhe. Fui, fingi que era cliente, ver como é que eles comunicavam comigo, que folheto é que eles me davam, etc. Pronto, mas isso não faz de mim um especialista. Agora, o que eu faço ali é dar um input enquanto mentalista, não é? E perceber, olha, se calhar há aqui coisas que vocês podiam dizer ou fazer ou alterar aqui no próprio panfleto ou no site que são capazes de fazer diferença. E são pequenas coisas que tu podes, de facto, alterar. Agora, será que isso vai aumentar as receitas dessa empresa para 50% no próximo trimestre? Não me parece. Mas se for uma coisa continuada, não é? E em que as pessoas se percebam do valor que tem ali e da motivação também que sai dali, porque as pessoas saíram de facto motivadas e pensar, epá, amanhã vou testar isto, vou tentar ver se se o cliente vai para esta opção como tu dizes, porque à partida isto é capaz de funcionar. Mas como é que uma pessoa que se interesse por isso, não é um workshop teu de negócio, e como é que uma pessoa depois se mantém com esses conhecimentos, como é que vai evoluindo? Tu não tens propriamente um sítio não tens propriamente um Facebook do mentalismo onde tu vais lá aprender técnicas. Portanto, é uma coisa que tens que ir mais imersivamente procurar nos confins da internet, não? Mais ou menos, sim. Eu dou sempre muitas referências às pessoas para poderem pesquisar, etc. E eu sou super receptivo nas redes sociais, sempre mensagens, seja no Facebook, no Instagram, e adoro responder às pessoas e é giro porque há pessoas que de facto ficam entusiasmadas, ficam fascinadas com o tema. Agora, sim, há todo um glorioso mundo da internet para explorar. Eu já, de facto, as pessoas já falaram, já tive muita gente a vir falar comigo a perguntar se eu dava workshops pessoais. E eu digo sempre, não, eu só faço workshops para empresas, mas eventualmente seria uma coisa a considerar. Nunca senti que pudesse ser uma componente do meu negócio, digamos assim, enquanto mentalista. Porque lá está, uma vez mais, aquilo que eu gosto realmente de fazer é entretenimento. É a minha grande paixão. Pá, mas também me dá imenso gozo estar durante 3 semanas ou um mês a analisar uma empresa de uma área que eu nem sequer, não é a minha área de atuação, não é? Mas estou ali a analisar e começo a descobrir vários pontos de ligação. E é isto que me dá imenso prazer no meu trabalho. É conseguir perceber que tu podes pegar neste tipo de técnicas que à partida é utilizada para entretenimento e aplicá-las de uma área totalmente diferente e de facto ajudar as pessoas e não ser só show-off, ser uma coisa de facto com substrato. Tu achas que era possível, isto é um bocado lateral, não é? Produtizar uma oferta dessas? É porque és tu? Eu acho que sim, porque claro. és só tu. Repara, eu tenho uma manager, não é? Que gera toda esta parte. Eu digo sempre que ele é o dono do circo e eu sou o palhaço. E sem dúvida, eu acho que tu não consegues criar, não sei se não consegues, 3 ou 4 pessoas que te iriam auxiliar a criar, no fundo, a fazer a pesquisa, eventualmente, a tentar perceber uma data de coisas, etc. E na prática, a reduzir a tua intervenção para um período. Sim, poderia fazer isso. Isso é interessante, tu estás a ter uma perspectiva muito interessante, a perspectiva de como criar um negócio, um modelo de negócio mais eficaz e mais direcionado para o mundo empresarial.
Até porque isso é útil, não é? É útil para as empresas. Eu acho muito útil. Já viste É a gente... útil que a PJ... Repara, imagina que fazíamos um serviço, não é? Para startups, e eles iriam influenciar os investidores a investir na empresa. Por exemplo, sim, é assim, se eu tiver um bom briefing... Como exemplo. Se eu tiver um bom briefing, e se essa empresa estiver mesmo disponibilizada para que eu possa acompanhar o processo, observar um pouco o comportamento deles no escritório, etc., é possível fazer coisas muito engraçadas. E a verdade é que, e isto falando há pouco da questão do país, de Portugal, não é Silicon Valley, etc. Eu ao fim destes anos todos, eu faço eventos desde 2008, 2009, sim, há uns 12 anos quase que eu faço eventos de empresa. Não, até acho que comecei um bocadinho antes disso. Mas não interessa, mas mesmo a sério, ou seja, com o meu manager, com a estrutura toda montada, há mais ou menos 10 anos. E tu chegas a um ponto em que já fizeste basicamente todas as empresas que existem para fazer em Portugal. Quer dizer, não deve ter feito todas, mas fiz algumas centenas de empresas, as principais empresas, os grandes grupos. Eu já fiz esses eventos. E às vezes eu sinto que era interessante conseguir pegar nisto e levar lá para fora. Eu tenho amigos meus, conhecidos, performers, mentalistas, que fazem espetáculos, por exemplo, literalmente em todo o mundo, e fazem espetáculos corporativos. Por exemplo, isto é uma coisa que eu aprendi há relativamente pouco tempo. A capital do mentalismo não é Londres nem Nova Iorque. A capital mundial do mentalismo é Tel Aviv. Israel tem o maior número de mentalistas por quilómetro quadrado. Ui, isso pode explicar muita coisa. Não, mas é interessantíssimo. Se tu vis os top mentalists neste momento, aqueles que mais viajam pelo mundo e que fazem mais espetáculos, são todos israelitas. É muito interessante. E porquê? Eu fui estive a fazer um workshop na Alemanha há 2 anos com um desses mentalistas bastante reconhecido dentro do meio. E disse, qual é que é o teu segredo? Como é que tu fazes tantos eventos? Porque ele estava a dizer, eu sinceramente já não consigo, eu faço 50 viagens de avião por ano e eu estou muito cansado, quero estar com a minha mulher e com os meus filhos. E disse, mas como é que tu começaste? Ele disse, porque em Israel temos imensas startups de tecnologia e eu vou falar com as startups e mostro-lhes o meu produto e mostro como o meu produto é adaptável às empresas deles e eles gostam tanto que me começam a pôr a viajar pelo mundo todo para as diferentes sucursais que eles têm nos vários países, não é? E eu disse, isso é interessantíssimo, eu adorava poder fazer isso. Agora, lá está, estamos em Portugal e apesar de eu ter até uma carreira que eu acho que é interessante e estou muito orgulhoso das coisas que fiz até hoje, não é? E já estive nos Estados Unidos, estive lá a morar durante uns tempos, fiz vários espetáculos no Brasil também, já fiz em Inglaterra, já fiz na Alemanha, enfim, já fiz uma série de países, mas não é uma coisa tão bem solidificada como, por exemplo, percebes? A partir de Israel, é isso? Não é tão solidificada porque não é tão inconsistência, não tem continuidade, digamos assim, não é? Sim, porque a realidade nacional não se estende lá para fora. Estou-me a lembrar, por acaso, eu fiz o 20º aniversário da Nespresso em Inglaterra e fui fazer esse evento de lançamento. Mas porquê? Porque uma das pessoas responsáveis de Inglaterra esteve cá em Portugal, assistiu ao meu evento e disse, isto é muito interessante, quero muito que faças isto lá em Inglaterra. Pronto, percebes? Ou seja, o que é que acontece? Eu nem devia estar a falar disto numa entrevista, agora que eu estou aqui a pensar, porque isto tem a ver com estratégia pessoal de negócios. Mas tu foste agora vítima de nós mentalistas. Já viste? O mentalismo colocamos do pensamento. Não, mas repara, eu acho que é um pensamento muito interessante. Não sei qual é que é o interesse que isto possa ter para o público que está a ver. Para mim, enquanto mentalista e detentor do meu negócio, que é fazer espetáculos e workshops de mentalismo, claro que é muito interessante. Sim. Mas olha, eu acho que as pessoas que nos estão a ouvir teriam um interesse, pelo menos eu, pensando nesta conversa, o meu interesse seria, eu tenho um negócio e realmente isto é super interessante. O meu negócio não é a Delta, não é uma grande empresa de telecomunicações, eu não vou fazer um mega workshop para os meus empregados sobre isto. Portanto, que tipo de técnicas é que eu, como uma pequena empresa, posso começar a pensar, a desenvolver? Como é que eu posso começar a trabalhar um bocadinho neste mundo? Tipo, não tens que dar segredos, não é? Mas dicas que tu darias a pessoas que queiram, por exemplo, eu estou curioso, não é? Como é que eu começo? Lá está, depende mesmo do teu objetivo. Imagina, aquilo que eu estou a falar são coisas muito específicas. Neste workshop, nem disse da empresa de telecomunicações, o briefing era: queremos que tu ensines os nossos lojistas a vender mais. Basicamente isto, é vender o nosso produto principal, não é? Pronto. E eu,
E, portanto, mediante aquele briefing, pensei, tenho que analisar muito bem o produto, perceber quais é que são as vantagens em relação à concorrência. Lá fui eu analisar os folhetos de todas as várias telecomunicadoras e perceber quais é que eram as diferenças, qual é que era a vantagem e depois conseguir comunicar essa vantagem para os clientes. Mas repara, ou seja, para as empresas, o grande desafio das empresas, o maior desafio, todas têm os seus desafios, mas há um desafio que é constante em todas, é vender. Claro. E é sempre a maior dificuldade. E muitas vezes tu até tens um bom produto, mas o objetivo é como é que eu vendo mais. Tem a ver com a comunicação e com a percepção que o cliente tem daquele produto. E tu conseguis fazer aquela pessoa perceber que claramente há uma vantagem intrínseca naquele produto. Seja porque... E eu já nem vou à questão do preço. Porque eu acho que a competição em termos de preço até é a coisa mais básica de todas, não é? Que tu abres um negócio... É degradante, não é? É um bocado, não é? Se abriste aqui um café ao lado daquele... então, o meu é mais barato. 10 cêntimos mais barato. Venham ao meu porque é mais barato. Isso não me diz muito. Eu acho que cada vez mais, hoje em dia, as pessoas são pessoas informadas. Existe internet, existe YouTube, existem N programas sobre empreendedorismo, o que é que seja, as pessoas procuram informação. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito adepto das compras online. Utilizo imenso a Amazon, o eBay, desde sempre, desde que apareceu quase o eBay, que eu sou cliente, pronto. E eu noto muito que em Portugal ainda há muito esta mentalidade, e até entre as gerações mais novas, da minha idade, pessoal de 30, 40 anos, que dizem, não, eu desconfio, prefiro não comprar pela internet, porque tem lá os meus detalhes de cartão de crédito. Já ouviste falar no PayPal, que está cá há 15 anos, é super seguro. E porquê é que eu vou comprar uma coisa, já há imensas coisas, olha, por exemplo, imagina, minhas botas, que são quase uma imagem de marca, que eu uso desde sempre, Chelsea Boots, há anos 60, não se encontram em Portugal. Agora se calhar começa a existir um bocadinho mais, porque algumas ficou um bocadinho na moda específico. E de repente a Zara lança uma linha de não sei o quê. Agora, aquelas que eu compro, eu tive sempre que comprar online, porque não, ou então quando viajo, porque aqui não existe, não é? E eu não me quero limitar, o meu universo de escolhas só porque estou num país onde não há tanta oferta. Não, eu vou à procura disso. Isto para dizer que, de facto, nós temos que partir do princípio que as pessoas são inteligentes e que procuram um fator diferenciador. E obviamente que se me dizem assim, olha, João, escusas de ir comprar as botas não sei onde, porque estas botas que tu compras em Inglaterra por acaso são fabricadas em Santa Maria da Feira, que é verdade, ou em Cascais, que há lá uma fábrica da All Saints, acho eu, que é uma marca muito interessante. E portanto, se calhar estás a comprar um produto que até foi feito em Portugal, se calhar, e se por exemplo a nossa empresa, que é uma empresa que agora pega em produtos que saem da fábrica e que os vende, faz de conta, estou a inventar, não é? Com outra marca. Com outra marca. E olha, isso é interessante, se eu estou a comprar os mesmos sapatos da All Saints, mas a única coisa que muda é o logo, mas o sapato é exatamente o mesmo e é feito cá em Portugal, eu até estou a estimular a economia portuguesa, para mim é uma clara vantagem, vou deixar de comprar online e vou comprar aqui. Ou seja, acho que é importante para qualquer marca perceber qual é que é o fator que os diferencia e de que forma é que isso é relevante para o cliente. Porque eu até posso dizer, não, isto diferencia porque, e digo uma coisa muito técnica, porque, sei lá, o plástico que faz o nosso produto é feito sei lá, com não sei quantos fios de nylon, ao contrário daquele produto. Isso para mim é um bocado irrelevante, não é? Enquanto consumidor, o que eu quero saber é, tem qualidade? Qual é que é a durabilidade? E se eu não gostar, tem um bom atendimento ao cliente? Muitas vezes as pessoas utilizam argumentos que não são persuasivos, que não são interessantes, não é? Sim. Em que, diremos assim, o target ou o consumidor não dá valor àquilo que eles estão a valorizar. É isso que eu estou a dizer, também. É? Ou seja, tu tens que tocar no ponto emocional das pessoas, perceber as compras são sempre muito emocionais. Mas não preciso ser mentalista para isso, pois não? Não sei, eu acho que deveria ser uma coisa de senso comum, de certa forma. Eu acho que tu precisas ser mentalista para perceber o que é que toca às pessoas, o que é que as faz de facto. Se o meu objetivo enquanto mentalista é criar emoções e fazer com que as pessoas sintam coisas ao ver o espetáculo e com que sim, porque as pessoas gostam de ver magia, sim, claro. Não é magia, é mentalismo. Não, mas as pessoas são apaixonadas por magia, por coisas que acontecem e eles não sabem explicar. Misteriosas, sim, exatamente. E eu acho basta ver Nossa Senhora de Fátima. Sim, nem vamos entrar por aí. mas sim, podemos ter um programa inteiro para falar sobre isso. Enfim, não, mas eu acho claramente que o mentalista pode ajudar a descobrir o que é que faz com que uma pessoa compre determinada coisa, ou seja, qual é que é a escolha emocional, porque as compras são sempre uma escolha emocional. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu literalmente minutos antes de começarmos a nossa entrevista.
O meu melhor amigo mandou uma mensagem a dizer assim, pá, eu não acredito. Ele é, neste momento, uma das grandes paixões dele é o café. E de repente ele ficou completamente obcecado sobre a forma como é feito o café, como, sei lá, como é moído e depois como é posto na máquina. Pronto, eu não bebo café, não gosto de café. Pronto, portanto eu não percebo essa opção. Mas respeito, claro que percebo porque eu já tive outras opções, mas lá está, não me diz nada. Mas ele disse-me assim, olha, esta máquina, que é uma máquina incrível, que normalmente custa 1500 euros, eu acabei de descobrir um deal inacreditável na Amazon de Itália e esta máquina está por 400 euros. E eu, não, isso foi um erro de certeza, isso é impossível. Pá, eu já estive a verificar e isto é mesmo real. Então devias comprar a máquina. E ele, mas não tenho a certeza, porque agora tenho... Ou seja, começou a fazer contas de cabeça e começou a pensar, se calhar, não sei o quê. E o que é que eu fiz? Comprei a máquina e vou-lhe oferecer a máquina. E agora ele vai ficar a saber porque está a ver o podcast. Porque na minha cabeça, imediatamente, isto foi uma compra completamente emocional, que foi de género. Pá, eu sei que ele adora café e vai adorar a máquina e está a um preço inacreditável. Eu nem sequer raciocinei, se calhar agora o programa acaba e penso, para que é que eu fui comprar o raio da máquina? Uma máquina de café, a sério, o que é que eu vou fazer com isto? Pronto, vou-lhe oferecer, vai ser fixe, pronto. Mas, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que é, as compras acontecem, muitas vezes, num momento em que de impulso, tu não pensas muito, tu vês e dizes, pá, gosto imenso disto. Pá, eu já comprei coisas que vi no Instagram em que eu estou a ver assim, estes gajos, estes manipuladores do algoritmo, puseram-me esta luz que está aqui, que é uma luz para filmar, porque eu montei um estúdio em casa. E eu já sei que vou clicar nisto, mas isto de facto parece interessante e fui ver. E isto é fixe, pá, eu acho que vou querer isto e comprei. Percebes? E estou aqui na própria armadilha. Foi uma compra de impulso. E eu acho que se calhar o que pode ser interessante, mas lá está, eu não sou nenhum especialista disto, mas o que eu acho que pode ser interessante é mostrar a essas empresas como comunicar com as pessoas a um nível emocional e que potencia esta impulsividade. Mostrar que não, o nosso produto é de tal maneira interessante que tu, assim que vires esta oportunidade, não vais querer perdê-la. Sim, é menos lógico. Não é? Tem que haver ali uma ligação emocional. Isso é super interessante. Eu gostava agora de abordar o tema do teu último espetáculo. Sim, vamos a isso. Tu há bocado disseste que sentias que os últimos espetáculos já começavam a ser uma repetição, não é? E que querias fazer uma coisa nova. Sim. Mas o que tu foste recorrer foi não tanto reinventar aquilo que tu já fazias de forma mais, no fundo, por dentro, foste buscar coisas de fora. Foste buscar tecnologia, não é? Exatamente, sim. Tu vais buscar a tecnologia porque é fixe, porque toda a gente gosta de tecnologia, ou tu achaste que efetivamente tu, ao usares tecnologia, conseguias introduzir coisas completamente novas? Acho que é as duas coisas. Então, sempre que eu escrevo um espetáculo novo, a minha forma de pensar é quais é que são os meus gostos pessoais e de que forma é que eu quero transportar isso para o espetáculo. Porque eu quero que as pessoas vão ao meu espetáculo e que sintam claramente que não estão a ver um espetáculo genérico de mentalismo ou de entretenimento, mas que estão a ver o espetáculo do João Blumel, que tem esta personalidade vincada e que tem determinado, por exemplo, imagina, eu tenho um gosto enorme desde criança pelos anos 60, anos 70, a todos os níveis, a nível estético, a nível musical, a nível de design, é uma coisa que para mim é fascinante. Tanto é que, aliás, este espetáculo tem um bocadinho de estética de Space Age, que é aquela era dos anos 60 em que o homem vai à Lua pela primeira vez e de repente surge toda esta nova moda de coisas espaciais, em que há esta febre. Então temos temos estas formas mais redondas, estas linhas minimalistas, joga-se muito com o branco e com os contrastes com o vermelho e com o laranja. Em termos de design é uma coisa que a mim é bastante apelativa. Pronto. Já estou a vaguear. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, eu procuro sempre elementos muito pessoais que eu possa transportar para o meu espetáculo. E neste caso, tudo começou há 2 anos quando eu experimentei pela primeira vez realidade virtual. E estava a olhar para aquilo e pensar, isto é inacreditável, isto é muito mais imersivo do que eu imaginava. Pá, eu sempre gostei imenso de jogos, desde miúdo, desde a Mega Drive. Aliás, da Master System, que até veio antes. Pronto. E nunca achei que a realidade virtual fosse assim uma coisa tão imersiva. E de repente experimentei e fiquei, não, isto é mesmo muito imersivo. Eu quero fazer entretenimento com isto, porque eu quero que as pessoas sintam aquilo que eu senti ou que estou a sentir agora quando estou a experimentar isto. Lá está, vamos novamente tocar no tema das emoções e de criar emoções, lá está, nas pessoas. Pronto, foi daí que partiu. E ao mesmo tempo, tudo se conjuga porque a tecnologia é um tema muito interessante
e muito e que nos levanta certas questões éticas muito importantes também, não é? Que é até que ponto é que nós estamos escravos da tecnologia, até que ponto é que vamos passar a ser controlados, até que ponto é que nós estamos a abdicar da nossa privacidade, não é? Todos estes casos que existem, não é? Do controle de dados e da política de privacidade de dados, pronto. E portanto foi uma coisa que de facto encaixou muito bem nos tempos em que vivemos, mas primariamente foi o facto de eu sentir aquela emoção incrível de isto é muito imersivo, as pessoas têm que experimentar isto, a tecnologia é incrível, aquilo que é possível fazer hoje em dia está anos de luz à frente daquilo que era possível fazer há 10 anos. Mas tu próprio reconheces que a tecnologia já utiliza mentalismo de uma forma bastante nefasta, muito nefasta e de facto muito eficiente, não é? Claro que sim. Só que sabe o que é que eu sinto? Pelo menos eficaz, não sei se é eficiente. Eu muitas vezes penso nisso, eu penso, pá, que horror, se eu perdesse o meu telemóvel, bem, tenho backup de tudo, pronto, mas o que eu quero dizer é, se eu de repente não puder utilizar o meu telemóvel, vamos pôr antes assim nestes termos, se de repente me tirarem o telemóvel durante uma semana, telemóvel e computador, eu não sei como é que eu reagiria. Eu tenho muita dificuldade em estar offline, de facto. E isto preocupa-me ao mesmo tempo que eu penso, epá, é preocupante, porque há poucos anos atrás eu era um miúdo e não existia internet. E eu conseguia conviver com isto, ia jogar à bola com os meus amigos e estava tudo bem. E ao mesmo tempo penso, epá, e os meus dados todos, imagina, alguém que consiga aceder ao teu e-mail tem acesso a tudo, aos teus contactos, às tuas redes sociais, a tudo, a toda a tua personalidade digital, digamos assim. É uma grande invasão de privacidade. Mas depois penso, ok, mas isto é uma consequência natural da evolução tecnológica. Eu acho que vai ser impossível criar uma forma de garantir mesmo a privacidade dos dados. E depois eu penso ainda, e a verdade é que eu sou só um entre 7 bilhões de utilizadores. Portanto, que importância é que isto tem? Se toda a gente tem os seus dados na rede e na cloud, eu sou só mais um. E então há um pensamento de que se lixe, deixa estar. Ao mesmo tempo, tenho um pensamento de não, isto é preocupante. Eu não posso abdicar da minha própria personalidade, do meu livre-arbítrio, e se calhar devia era estar offline. E agora é engraçado, tem havido uma corrente cada vez maior, até de pessoas ligadas à minha área, de atores, músicos, etc., figuras mais proeminentes na indústria do entretenimento, a dizer, epá, desisto disto, vou deixar de ter Instagram, ou vou deixar de ter Facebook, a partir de agora só tenho e-mail, ou tenho só esta página, se me quiserem contatar, mas está-me a fazer imensa confusão, quero desligar-me. E portanto, lá está, mais uma vez, é um tema fraturante, é um tema que divide as pessoas. Eu próprio tenho mixed feelings em relação a este tema. A verdade é, se tu deixares isso tudo, daqui a 5 anos, quando voltares, está mais gente a usar. E, portanto, sim. O ponto real sobre isto é que é imparável. Por mais dificuldades que nos crie psicologicamente sobre como adaptar-nos à tecnologia, ela não para. Eu sou, por exemplo, eu sou um defensor acérrimo da Bitcoin e das criptomoedas. Defensor e investidor. Eu acredito plenamente, mas plenamente, que é por aí que passa o futuro. Eu acredito mesmo muito no avanço da inteligência artificial e do machine learning. Eu acredito, por exemplo, no Neuralink, que vai ser agora lançado pelo Elon Musk, que já está em fase de testes. Não falámos no Neuralink, assim, brutal. É incrível. Eu estou fascinadíssimo com isto, eu estou ansioso. Ainda ontem estava a comentar com um amigo meu, a dizer, eu gostava de viver até aos 200 anos, pelo menos, para perceber onde é que nós vamos estar daqui a 100, 150, quero mesmo saber. A tua arte fica inútil. Diz? A tua arte será inútil, pá, a partir daí. Não será. Olha, isto é giro. Não será. É essencial. Não será, e sabes porquê? Porque todos vão fazer isso, caraças. Sim. Eu vou ler a tua mente, pá. Mais ou menos. Isso então ainda é outra questão interessante. Eu, por exemplo, isto é... Não posso falar sobre isto. Podes? Não posso porque tem a ver com... Tem a ver com o meu espetáculo, pronto, mas... Okay. Coisas que eu quero adicionar ao meu espetáculo e tecnologia que eu quero adicionar ao meu espetáculo. E eu tenho estudado muito também sobre Brain Computer Interface, BCIs. Pronto. É uma área que eu acho fascinante. Lá está, o Neuralink é no fundo uma Brain Computer Interface ainda mais avançada. Pronto. E obviamente que eu já coloquei essa questão, que é, então o meu trabalho vai ser inútil, mas não vai ser. E não vai ser porque vai haver certamente novas formas de criar fascínio e entretenimento, e quanto mais não seja, há uma pergunta interessante que colocaram a Einstein, que é como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial, e ele disse, a terceira não sei,
mas a quarta vai ser com paus e pedras. Não é? O que significa que isto vai chegar a um ponto. A metáfora que eu quero fazer, a analogia que eu quero fazer aqui é: ok, vai chegar a um ponto em que de facto eu vou provavelmente saber aquilo que estás a pensar porque tu tens implantado um chip, não sei o quê, mas se calhar nessa altura o que vai ser impressionante vai ser voltar ao básico. Eu conseguir, sei lá, não sei especificamente o que é que vai ser, mas vai impressionar, ou seja, criar algo impressionante ou criar algo que tenha um impacto emocional vai passar a ser a forma como o fazemos. Se calhar já não vai ser através da tecnologia, vai ser através de um processo mais arcaico, mais analógico. Ou então vai haver ainda... É como hoje receber uma carta de alguém, não é? É quase, exato. Em papel. Olha, foi uma excelente metáfora. Certo. É mesmo isso. O impacto que tem, pá, é brutal. Mas ninguém faz. Tal e qual. Fazem. De vez em quando fazem. Compara as cartas com os e-mails. Não, mas de vez em quando fazem. Mas sabe o que vai acontecer? É verdade, isso é engraçado. Uma pessoa recebe uma carta hoje em dia e fica comovido e faz um post no Instagram a dizer: mandaram-me uma carta, como assim? Mandaram-me um pombo correio, um corvo. Mas nunca será massificado novamente, não é? E portanto, quando o Neuralink e tu conseguimos ler a mente uns dos outros, provavelmente vamos começar a falar de transcendência e de deixar o nosso corpo e fazer outras coisas. Sim, portanto, e haverá muito mais ferramentas, vai não é? Ser para a frente. Muito mais ferramentas. Eu não nos vejo com paus e pedras. Sim. Portanto, fica calmo, está bem? Não fiques muito preocupado. Tens futuro assegurado. Eu tenho a certeza que vou ter futuro assegurado, porque precisamos sempre de entretenimento, seja em que área for, mesmo que não seja mentalismo em particular. Mas em relação a... Espera, agora perdi-me. Tecnologia. Sim. Começamos com o espetáculo. Com o teu espetáculo. Sim, mas ia dizer qualquer coisa em relação ao Neuralink. Agora perdi-me. É por isso que estás a fazer uma app? Queres ler as pessoas com a mente das pessoas? Não, eu tenho uma app, é verdade. A minha app é uma app de realidade aumentada, que está a ser cada vez mais melhorada. Portanto, ela tem uma função específica dentro do meu espetáculo, mas a ideia é depois passar a ter mais funções. E eu criei essa app precisamente porque oferece a possibilidade de repente ter toda a plateia a interagir com o espetáculo, sem terem necessidade de vir a palco, e garante até também estas normas novas que existem de distanciamento, que são muito importantes e que são de facto um pouquinho, são um desafio. Enquanto entertainer, e ainda por cima enquanto entertainer que está habituado a chamar pessoas ao palco e interagir diretamente com elas, tem sido um desafio muito interessante. Mas o espetáculo é perfeitamente fazível e as pessoas divertem-se na mesma. As pessoas vêm a palco também, mas mantêm sempre a máscara. Isso é uma questão importante. Portanto, as pessoas estão mais do que seguras no espetáculo. Então como é que tu consegues fazer leitura facial? Não faço tanto. Isso foi uma preocupação também. Que eu inicialmente tinha números diferentes nesse espetáculo que tive que abdicar deles porque eram mais dependentes disso. E agora faço números que não são tão dependentes dessa faceta, digamos assim. É giro. Já agora eu tenho que dizer, eu vou estar no Teatro Sá da Bandeira no dia 20 de novembro. Portanto, malta do Porto, minha terra natal, por favor, não se esqueçam, encham o Sá da Bandeira, quero muito ver-vos lá. E o meu grande objetivo neste momento é até conseguir pegar neste espetáculo e levá-lo a mais partes do país. Porque eu recebo sempre mensagens de várias cidades a dizer: quando é que vens a Coimbra, quando é que vens ao Algarve, quando é que vens à Madeira? Não tens newsletter no teu site que eu possa subscrever e saber onde é que tu andas? Não, por acaso não tenho. Não, sabes porquê? Isto é engraçado, se calhar tem a ver com a nossa perspectiva de comunicação. Para mim, acho sempre mais importante fazer conteúdo nas redes sociais e imagino que as pessoas que estejam realmente interessadas que vão às redes sociais. Mas sim, a newsletter por acaso poderia ser uma... Newsletter é boa ideia. Eu já tive no passado. Falar em redes sociais, vi um programa que tu foste ao Gocha, descobrir em que cidade é que ele sim. Que é o caso de Paris. E depois aquele toque do Instagram, do shameless promotion. Genial. Gostaste? Que ele abre o envelope para a câmara e está lá João Bluma. Exato. Sigam-me no Instagram. Sim. Lá está. Isso foi engraçado. Eu nessa manhã ganhei 800 seguidores no Instagram e de facto é uma ideia que eu tenho feito isso já há 2 anos que eu comecei a fazer isso, porque é uma forma de eu conseguir também chegar a mais pessoas, porque a verdade é esta, é que o mentalismo é uma área de nicho dentro do entretenimento. Então, eu tenho noção que há imensa gente que não conhece o meu trabalho minimamente, não é? E tenho noção também da importância que é hoje em dia termos uma boa rede de seguidores para toda a nossa promoção. Claro. E portanto, para mim, isso é sempre muito importante. E o que é que eu fiz? Comecei a pôr, na previsão final do espetáculo, comecei a colocar lá um papel que tem literalmente as minhas redes sociais, o LinkedIn também,
Aliás, conhecemos por causa do LinkedIn. Exatamente. E as pessoas vão lá e veem que eu já tinha, horas antes de fazer o espetáculo, já tinha lá a previsão de tudo o que ia acontecer. Neste caso já tinha publicado uma foto a ver-se a cidade do Gocha. Exato. Extraordinário. Porque o Gosto tinha pensado em Paris e eu tinha tirado uma foto horas antes. Aliás, até acho que tirei a foto no dia anterior. À frente de uma loja que é Paris, em Lisboa. Então estava ali a mensagem subliminar. E o Gosto gostou muito. Ficou impressionado. Olha, muito fixe. Vamos agora à frigideira do Bitoque. Vamos à frigideira Bitoque. Vamos a isto. Temos aqui 4 ingredientes. Nós já sabemos qual é que tu vais escolher. Claro. Abres o envelope, lês a pergunta e respondes. Ok. Portanto, são os ingredientes do Tu Bitoque. já sabes qual é que eu vou escolher? Qual é que eu vou escolher então? Diz-me lá. Batata frita. Batata frita. Espera aí. Batata frita é qual? É o cinzento? Não sei. Não, batata frita é o amarelo. Não, mas eu vou escolher o cinzento. Cinzento faz lembrar Só cérebro. para chatear. Já sabíamos que era cinzento. Matéria Claro. cinzenta, cérebro. Aliás, é o único envelope que tem uma pergunta. Podes abrir? Esse é o único que tem mesmo uma pergunta lá dentro. É, os outros não tinham. Mostra lá. Lê. Mostra lá. Lê. Com as tuas técnicas. Isto é ódio. Nunca me fizeram esta pergunta. Com as tuas técnicas de psicologia, consegues dizer o que estamos a pensar agora? Pá, que pergunta original. Vocês estão a pensar, é engraçado porque estávamos com muito medo. Não sabíamos se o João ia ser um bom convidado. E a verdade é que foi o pior convidado de sempre. Estamos muito arrependidos. Não sabíamos bem o que perguntar nesta estou a brincar. Acabamos de assistir o maior falhanço. O melhor falhanço que tiveste até hoje em termos de performance. Muito bem. Olha, João, muito obrigado por teres vindo. Foi super interessante. Muito obrigado mesmo. Como é que Obrigado. as pessoas podem chegar a ti? É fácil. Instagram, já disseste? Instagram, LinkedIn? Sim, basta pesquisar João Blumel na internet e tem lá toda a minha vida profissional. Ao Atenção, vosso é dispor. Blumel. Sim. Blumel, B-L-U-Mel. Tá no Vocês depois põem tá aqui no em baixo assim. Está no fecheiro que as pessoas estão a ouvir. A gente Ou vai. no nome do YouTube, ou no Pronto, é Spotify, isso. iTunes, Mas olha, é isso. Eu tenho canal de YouTube, de Instagram também, de Facebook. E no fundo, eu acho que tenho as redes sociais todas, no LinkedIn também. E todas elas são muito TikTok? importantes, todas elas se complementam. TikTok não. Não quero. Epá, eu Muito pouco sei. tempo. É muito pouco tempo. Não é isso, meu. Não, eu sei que o TikTok é importante. Tenho amigos meus que trabalham na área e que disseram tens que fazer um TikTok ainda por cima. Agora é fácil ter muitas visualizações porque é uma coisa de início e são estes pioneiros que estão a ter mais visualizações. Só que eu não gosto, epá, lamento, eu não gosto mesmo do TikTok. Não gostas do quê? Vídeo? Epá, para mim não faz muito sentido. Eu não sei que tipo de conteúdo é que eu posso colocar em 15 Não segundos. sabes como usar. Menos que fosse imitável, porque eu faço dobragem de vozes, de desenhos animados. Não falamos sobre isso, mas pronto, é uma área, uma das minhas grandes paixões desde miúdo. E só se fosse isso, eu vou fazer imitações, mas como mentalista é impossível fazer os números de mentalismo em 15 segundos. Não dá, não faz sentido. O que é que tu gostas mais de imitar? Não tenho nenhum favorito, talvez o Pumba. Eu gosto muito de imitar o Pumba, mas o Pumba não sou, é o do José Raposo que faz essa voz. Eu fiz vários desenhos animados, mas menos conhecidos. Fiz o Mr. Magoo agora há pouco tempo e fiz uns desenhos animados japoneses, o Yu-Gi-Oh! Que há muitos miúdos nerds que adoram o Yu-Gi-Oh! Mas gosto muito de imitar o Pumba. Pumba é engraçado. João, obrigado. Obrigado, João. Obrigadíssimo, Obrigado foi um pessoal por estarem prazer. desse lado. Para a semana voltamos com mais um convidado. E sigam-nos, ouçam-nos, partilhem. Um abraço. João. Obrigadíssimo, Obrigado. foi um grande prazer.